Shavuot, meus amigos, tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel e essa será uma semana muito especial, como vocês bem sabem. Por quê? Porque amanhã, a partir do pôr do sol, tem início a celebração de Hanukkah. Eu tenho tido a oportunidade nos últimos 5 anos de contar e recontar a história da Guerra dos Macabeus, sob a liderança dos Hashmonaim, no qual poucos venceram muitos. Mas esse ano eu quero começar de uma forma um pouco diferente. Eu quero me apoiar nas descobertas arqueológicas mais recentes e também na reconstrução histórica da história moderna, que indiscutivelmente confirma cada fato relatado nas escrituras hebraicas. E eu desejo fazer isso dessa forma porque ela me autoriza a afirmar que a guerra contra a civilização grega e posteriormente greco-romana jamais teve fim, ela segue até os dias de hoje. E os fatos históricos vão poder confirmar isso que eu estou afirmando agora. Que esse shiur de Torá seja pela pronta recuperação, refacha alemã de Bruma Bat Shoshana e pela elevação da alma de minha querida mãe Ishka Bat Meta. Esclareçamos algo fundamental desde o princípio, porque a luta do povo judeu contra a cultura grega é sobretudo a luta contra Edom, ou seja, a luta contra Esav. Nossos inimigos imemoriais, os amalequitas, descendem de Esav, e nossos inimigos no Ocidente, representados pela cultura greco-romana, porque os romanos incorporaram o núcleo duro da cultura grega, né, na sua própria cultura, são os nossos inimigos desde sempre. Nós continuamos lutando. Embora já não exista mais um povo edomita vivendo aqui ao nosso lado, nós continuamos desde sempre carregando os valores da Torá numa luta contínua pelos corações, pelas almas dos seres humanos. Mas essa história não começa na Grécia. Essa história começa no Egito. Todos vocês sabem que depois que o povo judeu realiza o êxodo e vem para Canaã, vence as nações cananitas e as tribos se assentam no território de Canaã, o Egito se recupera. Quando a gente pensa na história egípcia, a gente não pode pensar em apenas uma única dinastia, mas em dezenas de dinastias. E as dinastias fizeram, mesmo depois de toda a destruição provocada por Hashem no Egito, fizeram com que o Império Egípcio se restabelecesse, sobretudo no Mediterrâneo, mas também em direção às suas províncias orientais. E a terra de Canaã, Israel, também fazia parte, assim como o Líbano e parte da Síria, dessas províncias orientais. Quando é que começa, a ser desmantelado esse Império Egípcio? Com o surgimento das cidades-estado gregas. Esses diversos grupos que não se unificavam em torno de um poder central, a figura de Alexandre Magno só vai aparecer pelo menos 7 séculos depois, esse macedônio que vai unificar a Grécia. Mas nós estamos falando de algo muito anterior, aos eventos que vão ter lugar na Guerra dos Macabeus. E esses povos do mar, como assim eram chamados, eles começam a iniciar um processo de enfraquecimento do Egito, a tal ponto que o filho, de nome impronunciável, de Ramsés II, consegue evitar uma invasão grega no Egito. Mas essa é uma vitória de Pirro, porque na verdade os egípcios acabam conseguindo exercer controle militar, ou pelo menos parte de controle territorial e militar sobre as províncias orientais. De modo que a vitória egípcia nos deixou como legado a presença de uma verdadeira federação grega no sul de Israel. Que federação grega é essa? Gaza! Nós temos afirmado, década após década, que o povo filisteu não tem nenhuma conexão com a cultura arábica, que eles são um povo de origem grega. E vejam que curioso, os egípcios, na falta de uma definição melhor desses diversos grupos que atuavam de uma maneira absolutamente isolada na guerra contra o Egito, eles chamaram esses grupos de invasores. Invasores em egípcio é Pelesed. Como nós, judeus, traduzimos essa expressão Pilistim, que castelhanizadamente tem o nome de filisteus. Os filisteus eram povos de origem grega, jamais muçulmanos, muito menos
árabes, ou como quer a autoridade palestina afirmar, se tratavam de palestinos. Vejam que o Islã só vai surgir 1.600 anos atrás. A cultura judaica é muito anterior, ela tem 4.000 anos. O nosso conflito com a Grécia é muito anterior à existência mesmo da cultura muçulmana no mundo. Mas, como eu disse, o filho de Ramsés conseguiu evitar, mas nos deixou esse legado, né? Esse legado que foi literalmente a fundação de uma cidade-estado no sul de Israel, que foi chamada de Gaza. Também não era um reino, também eles em Gaza não tinham uma unidade, também se dividiam em pequenos grupos. Mas essa presença que ameaçava, né, as tribos de Israel foi crescendo, a tal ponto que a literatura judaica fala que o surgimento da monarquia, né, em Israel, nós sabemos que o nosso primeiro rei foi Shaul, que a monarquia judaica foi criada justamente porque era necessário fazer frente à ameaça grega, à ameaça dos filisteus na terra de Israel. Isso vai acontecer no século XIV, antes da Era Comum. E é curioso dizer, né, que justamente as duas tribos que se localizavam mais ao sul, que era a tribo de Dan e a tribo de Judá, foram as que inicialmente enfrentaram os filisteus. Na literatura judaica, qual foi o líder do nosso povo, o juiz mais importante que lutou contra os filisteus depois do rei Davi, naturalmente? Shimshon, Sansão. E qual era a tribo de Sansão? A tribo de Sansão era da tribo de Dan. Portanto, eles, antes de todas as outras tribos de Israel, foram as primeiras a se confrontarem por razões absolutamente geográficas. E, como eu disse antes, estudos arqueológicos recentes desenterraram justamente naquele que é o território de Dan, né, inúmeras cerâmicas que têm um estilo marcadamente grego, para dizer, confirmar, né, através de meio físico, de provas materiais, a presença grega naquela região das terras de Israel. De modo que as nossas relações conflituosas com os gregos não têm início depois da morte de Alexandre Magno. Muito pelo contrário, esse conflito, embora exista uma certa ambivalência, porque nós tivemos momentos de guerra, e momentos de paz, momentos de harmonia, e momentos de conflito, embora existisse essa ambivalência ela vai perdurar até o reinado de Salomão. Nós sabemos que Salomão consegue dar a Israel o seu período mais longo de paz. E ele consegue construir um relacionamento de coexistência pacífica com os filisteus. Mas isso só vai durar, naturalmente, depois da morte do rei Salomão. Isso só vai durar para nós, esse período de paz, só vai durar até a ocupação de Nabucodonosor, a guerra contra os babilônicos, contra os assírios, que já não representavam mais uma ameaça ao sul, mas uma ameaça vindo do norte. E esse é o último registro histórico que a literatura judaica faz desse povo grego, que se organizava como uma federação no sul de Israel. Depois disso, eles desaparecem. Nabucodonosor, o seu filho Dario, a Babilônia e depois a Pérsia fazem desaparecer completamente da terra de Israel esses povos. A razão também é muito simples. Os persas e os babilônicos sempre odiaram os gregos, e quando Alexandre Magno vem em direção ao Oriente, buscando, né, controlar Israel e também a Pérsia, né, o território do que seria o Irã moderno e também do Iraque, qual é o seu inimigo? O seu inimigo central é justamente, né, o Império Babilônico. Quando o imperador Adriano, isso já no século VI e VII, antes da Era Comum, né, ocupa Israel, exerce poder, ele continua chamando essa terra ao sul de Israel como Gaza. Só que quando isso acontece, já não há mais qualquer traço de presença grega, né, naquela região. A população de origem grega ela já havia sido completamente varrida daquela região, ou ela tinha antes disso se assimilado à cultura judaica. Preciso dizer, quando eu utilizei a expressão ambivalência agora há pouco, eu quis dizer o seguinte: os gregos, eles também, né, os gregos que nós chamamos de filisteus,
parte deles também se assimilaram à cultura judaica. Né? É verdade que depois os judeus, durante o período helenístico, parte do povo judeu vai aceitar a cultura helenística e vai se assimilar. Por isso a guerra dos Hashmonaim. Mas antes disso, né, essa população grega que vivia nas terras de Israel, ela vai, em parte, se assimilar e, em parte, manter o conflito. E foi por isso que eu chamei a atenção para essa ambivalência, guerra e paz, harmonia e conflito permanente. Gaza continua sendo chamada pelos gregos dessa forma, embora já não existisse mais qualquer traço da presença dessa população de origem. E nós não falamos mais em Grécia até 332 da Era Comum. E nós voltamos a falar na Grécia, quando chega ao poder e unifica a Grécia, esse macedônico que todos nós conhecemos, que foi Alexandre, né? Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E quando ele derrota a presença persa, né, nas terras de Israel, nosso povo vivia, né, sob o poder persa. Nós tivemos a autorização de voltar à terra de Israel, reconstruir, né, o templo, o segundo templo. Quando nós vivíamos sob o domínio persa, Alexandre entra no cenário dos acontecimentos da história e ele derrota. E quando os persas são expulsos da terra de Israel, Alexandre vem em direção a Jerusalém. E o sumo sacerdote, né, o Cohen Gadol da época, Yadua ben Yohanan, organiza uma comitiva para receber Alexandre. E quando eles se aproximam e Alexandre vê a face do sumo sacerdote, registra a literatura judaica, ele cai de joelhos. Por quê? Vocês podem imaginar a surpresa dos seus líderes político-militares, né, do exército de Alexandre, vendo o seu rei, depois de uma vitória tão avassaladora, cair de joelhos diante do sumo sacerdote. E Alexandre se apressa a explicar que antes da guerra contra Dario, né, o filho, né, já do imperador babilônico, antes da guerra contra Dario, uma guerra absolutamente desproporcional, porque os exércitos da Pérsia eram muito superiores em número, né, às forças militares, né, da Macedônia, por assim dizer. Alexandre diz que tem um sonho, e que nesse sonho um anjo aparece para ele, promete a ele vitória militar, mesmo numa posição numericamente minoritária. E quando Alexandre se aproxima do sumo sacerdote, ele percebe que a face do anjo é justamente a face do sumo sacerdote. Por isso ele cai de joelhos. E como gesto de agradecimento por tamanha consideração com o povo judeu, o sumo sacerdote determina que ao longo daquele ano todas as crianças nascidas na terra de Israel, filhas do povo judeu, receberiam o nome de Alexandre. E é por isso que Alexandre é um nome tão comum na cultura judaica, porque em razão desses fatos nós acabaríamos assimilando na nossa cultura esse nome. Na cultura judaica, o nome Alexandre faz parte da nossa história. Portanto, nós podemos dizer que a chegada de Alexandre, né, do governo macedônico sobre as terras de Israel, foi um bom começo. Nós tivemos um início, um novo início, se nós considerarmos que antes Davi teve que lutar por anos contra os filisteus, né, nós podemos dizer que esse foi um bom recomeço da nossa relação, da relação entre judeus e gregos. De fato, houve um tempo de paz. E mesmo sob o domínio grego, nós não tivemos restrições no exercício das nossas liberdades religiosas e culturais. Nós podemos exercitar o judaísmo sem maiores oposições. O problema é quando morre Alexandre e quando o controle do império se divide, do império grego, né, entre a Síria e a Grécia, e Israel fica sob controle sírio. Aí que começam os nossos problemas. Por que eles ocorrem? Ocorrem, meus amigos, porque existe uma regra básica, né, para a formação de qualquer império. Quando você tem um controle político, quando você tem um controle militar, quando você tem um controle econômico, você também quer impor o seu controle cultural. E a cultura judaica é a Torá. Nós temos dito isso centenas de vezes, milhares de vezes para os sionistas. Israel é a Torá, não há judaísmo sem Torá.
né? Hoje nós estamos mais empenhados em explicar isso para alguns judeus do que para os outros povos. Nós só existimos pelo mérito da nossa missão espiritual, que é carregar a palavra de Hashem, que é a Torá Kedushá. De modo que, na medida que a civilização helenística avança sobre Israel, ela quer impor o seu padrão cultural. Ocorre que a Grécia, assim como a Roma posteriormente, são culturas o quê? Politeístas. E nós fundamos o monoteísmo no mundo. Nós não podíamos admitir em hipótese alguma a existência, né, de deuses que foram colocados inclusive no Beit HaMikdash, de imagens. Essa cultura é uma cultura idólatra e o judaísmo se opõe de maneira peremptória, de modo como nossas culturas são radicalmente distintas. A guerra era uma questão de tempo. Os conflitos entre a cultura judaica e a cultura grega eram inevitáveis. E aí vocês vão dizer, mas por que durante o período da ocupação babilônica e depois persa nós tivemos a possibilidade de exercer livremente a nossa religiosidade, com os gregos não? A razão é muito simples, meus amigos. É preciso entender, né, que nós, povo judeu, temos uma base cultural comum com os povos do que seria o território fenício antigo. Nós falávamos a mesma língua, que era o aramaico, que é uma língua que até hoje o povo judeu domina e a utiliza. Qualquer estudante da Torá deve necessariamente aprender o aramaico para poder estudar o Talmud. De modo que, como havia uma base cultural comum de Israel com as sociedades mesopotâmicas, pôde haver, durante o Império Babilônico e depois Persa, a possibilidade do nosso povo exercitar a nossa liberdade religiosa. E nunca podemos esquecer qual é a origem de Abraão Avino. Abraão Avino, né, assim como a sua família, da qual sai a esposa dos outros dois patriarcas também, tem origem justamente, né, nas culturas mesopotâmicas. Mas é isso, meus amigos. É preciso compreender esse contexto para nós aí então começarmos a falar sobre a guerra dos Macabeus, Shavuotov,